Bem, boa tarde. Esse vídeo era para ser uma ao patrimônio, às memórias do Juazeiro, já que esse é o tema de hoje, né? Com a nossa mais recém-formada arquiteta e urbanismo da Unifap, Évila Ribeiro. E aí? E aí, pessoal, tá dando para me escutar bem? Tá sim. E aí, né? Voltando aqui às origens, queria agradecer, né, pelo convite de vocês do MEAL para participar hoje aqui. E eu espero que todo mundo curta e que seja bem legal aí nossa conversa ao longo dessa horinha. Vai sim. É um tema bastante importante. O TCC eu li, adorei, e acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Tanto os que estão começando, os que já estão metade, fim. Acho que é uma informação que, de toda forma, é muito boa de ter. Tu vai apresentar o... Então, eu combinei com os meninos de que a gente ia dividir, né, em duas partes. Na verdade, eu resolvi apresentar para vocês um pouco do meu TCC, um pouco da pesquisa, até mesmo porque para falar sobre o Memórias de Juazeiro, que é um dos temas, não teria como eu falar como ele surgiu ou por que ele surgiu, sem falar do TCC, né, que foi do meu TCC, que no caso foi a grande inspiração e fonte de todas as fotos que tem lá. Eu vou começar apresentando ele aqui, vou colocar para apresentar. A ideia agora é a gente falar um pouco do TCC, depois falar um pouco sobre as memórias de Juazeiro, e aí seguir para as perguntas e saber um pouco sobre faculdade, sobre projeto, sobre o TCC, enfim. Isso. Tá dando para ver aí? Tá Tá sim. ok? Então, né, esse assunto que a gente vai tratar hoje, patrimônio local de Juazeiro, ele se faz muito necessário, né, frente a essas ameaças de descaracterização e demolição que esse patrimônio ele vem passando ao longo do tempo. Então, são poucos estudos referentes a esse tema ainda. Então, eu espero que através dessas informações que eu vou expor para vocês, elas despertem, né, um pouco desse cuidado e defesa com o patrimônio local, seja enquanto estudante ou seja enquanto profissional. Então, eu resolvi apresentar para vocês um pouco do meu TCC, que ele foi defendido no final de 2019, e no final dessa apresentação, eu vou explicar como surgiu o projeto Memórias de Juazeiro. O título do meu TCC é Crescimento versus Esquecimento, um estudo sobre a descaracterização do Centro Histórico de Juazeiro do Norte. Então, hoje a gente vai entender um pouco como surgiu a cidade de Juazeiro do Norte e algumas transformações que ocorreram no seu centro histórico até a gente chegar no centro que a gente conhece hoje. Para quem não sabe ainda, né, nunca tinha escutado falar, o Centro Histórico de Juazeiro do Norte ele é definido pelo Plano Diretor do município do ano de 2000, em que ele define que o Centro Histórico, ou Zona Central, ela refere-se à área onde surgiu a cidade, sítio inicial da ocupação urbana e ou centro urbano, onde concentra-se a maior parte do comércio e serviço da cidade. Em Juazeiro do Norte, esta área refere-se ao trecho entre o Rio Salgadinho, que seria essa delimitação em azul, e a via férrea, que seria a delimitação amarela, Rua São Benedito a leste e Rua do Rosário a oeste. Então, essa daqui seria o polígono formado pelo Centro Histórico de Juazeiro do Norte. Bom, eu dividi a apresentação em 3 períodos, né, que é para a gente entender um pouco desse processo de formação e transformação ao longo do tempo, de forma a ficar melhor a explicação. E essa delimitação, que envolve o Rio Salgadinho e a linha férrea, ela está diretamente ligada a esses processos históricos que vão ocorrer ao longo do tempo, que a gente vai explanar um pouco sobre eles. O primeiro período é Juazeiro em 1827, né, que é o período de formação.
que é com a construção da Capela de Nossa Senhora das Dores, que foi a inauguração da Capela de Nossa Senhora das Dores no dia 15 de setembro de 1827, né, que era um pequeno povoado com a capela. No caso, o povoado ele teria se formado ao redor da capela. E daí eu trago uma passagem de Sobreira, que ele visitou o povoado no ano de 1856, em que ele descreve essa passagem dele por aqui, pelo povoado de Juazeiro. Ele fala que nesse tempo o povoado ele compunha-se de 60 casas de taipa, umas cobertas de telha e outras de palha de carnaúba ou de palmeira. Então a gente percebe que essas casas tinham uma construção bem frágil, né? Eram típicas de famílias mais com menos poder aquisitivo. Então as famílias que ocupavam esse povoado, elas eram um povoado formado por pessoas mais pobres, né? Vamos assim dizer. E daí ele fala um pouco sobre como essas casas estavam delimitadas, né? Ele fala que ao seguir por elas afastando-se 20 metros de largura, terminava com mais de 100 metros ao chegar à igreja. E assim ainda hoje conservam-se. Não havia estética nem nexo naquela formação de arruamento. Então era realmente uma rua principal com casas que delimitavam essa rua. Essa capela de Nossa Senhora das Dores seria a matriz que a gente conhece hoje. Só que, logicamente, ela não é a mesma, né? Falam que era uma pequena igrejinha que ela havia sido construída por Padre Pedro Ribeiro, né? Que ele era dono dessas terras aqui. E dessa arquitetura vernacular do Juazeiro primitivo, a gente não tem mais nada. Tanto pela questão das técnicas construtivas empregadas, né, pela fragilidade delas, quanto pelo crescimento urbano pelo qual o município foi passando. E aqui eu trago a tela Juazeiro Primitivo, da artista Assunção Gonçalves, onde ela retrata esse povoado de Juazeiro no início, né? Então, ela mostra as casinhas com telhado em palha, casas de taipa, a capelinha pequenininha aqui, e aquela velha história, né, dos 3 pés de Juazeiro. Então, aqui eu trago o primeiro mapa, que ele mostra o núcleo original do município de Juazeiro do Norte, que seria formado pela Capela de Nossa Senhora das Dores e toda essa área ao redor dela. Então, a cidade ela teria nascido ao redor da Capela de Nossa Senhora das Dores e se expandido sempre na direção sul, né? Tem muito esse questionamento de onde realmente a cidade surgiu, mas se ela surgiu perto do Rio Salgadinho e depois ela foi em sentido sul, ou se ela nasceu perto da capela e depois foi em sentido sul. Mas os livros, eles realmente indicam que ela tenha surgido ao redor da capela e sentido sempre a direção sul, que seria no sentido da cidade do Crato. E aqui, em 1872, é que chega o Padre Cícero ao povoado de Juazeiro, né, que seria o nosso grande protagonista, que vai ser responsável por esse crescimento urbano que a cidade vai passar futuramente. Em 1875, o povoado ele possuía cerca de 2.000 habitantes, 32 casas com teto de palha e uma escola e uma capela. Aqui ao lado a gente tem um primeiro croquis, né, desse Juazeiro em 1875, onde ele fala que tem a capela, né, a capela central, as casas elas estariam distribuídas nessa malha, né? Então a gente percebe já uma preocupação, tipo como um planejamento urbano. A gente percebe que tem uma malha regular, né? E essas ruas elas cortam essas quadras, que tem mais ou menos um tamanho regular. Aqui a gente percebe já a formação de algumas ruas, como a Rua Grande, que futuramente seria a Rua Padre Cícero, e a Rua Nova, que depois se tornou a Avenida Doutor Flório Bartolomeu. E daí, em 1888, o Cariri ele passa por uma seca terrível, né? Então, muitas pessoas elas estavam sofrendo por questão da seca e também tinha aquela questão da religiosidade popular. Então, tanto os padres do Cariri como as pessoas que aqui moravam, elas estavam pedindo a Deus um sinal, né, de que aquela seca parasse, que as condições de vida melhorassem. E aí esse sinal veio, que seria o milagre da Hoxa no ano de 1889.
né, que seria o padre, que foi protagonizado pelo Padre Cícero e pela Beata Maria de Araújo. Eu não vou entrar muito nessas questões do milagre e do Padre Cícero, porque o nosso foco hoje aqui, principalmente, é o espaço urbano. E daí, essa seca terrível e esse milagre fez com que muita gente acreditasse que Juazeiro era uma terra santa, né? Eles viram que aquilo seria um sinal de Deus e que Juazeiro era a terra santa e que eles deviam vir para cá, que eles iam melhorar de vida. Então, criou-se aquela ideia de cidade santa, né? De uma terra santa. E que Padre Cícero seria o grande responsável por tudo isso. Então, as pessoas começaram a migrar para cá fortemente nessa busca da melhor qualidade de vida. Isso fez com que Juazeiro tivesse um aumento, um aumento da densidade populacional. Então, a cidade começou a crescer rapidamente. Tanto que, em 1875, a gente tinha 2.000 habitantes. Em 1890 a 1800, entre 1990 e 1898, eles ultrapassavam 5.000 habitantes, ou cerca em 9 anos. A população mais do que dobrou. E 20 anos depois, né, e quase 20 anos depois do milagre da Hosta, a população de Juazeiro já ultrapassava 15.000 habitantes. Então, vocês imaginem, para uma cidade do interior do Ceará, no sertão, que surgiu há pouco mais de 20 anos, ter mais de 15.000 habitantes. Então, imagina esse boom que foi aqui na cidade, né? Então, acontece que a maior parte dessa população que vinha para Juazeiro, ela era uma população mais pobre. E acabou que essas pessoas, às vezes, não tinham como trabalhar, com o que trabalhar. E Padre Cícero era uma pessoa muito astuta. Então, ele começou a incentivar as pessoas a plantarem, a trabalhar com a produção agrícola. Nisso vieram as plantações de milho, de feijão, de cana-de-açúcar e na produção de borracha, sendo a principal a da cana-de-açúcar. E isso fez com que a economia da cidade de Juazeiro ela fosse crescendo. Tanto que essa questão essa maior valorização econômica fez com que Juazeiro também começasse a ter sua ascensão política. E daí ele acaba futuramente se emancipando da cidade do Crato, né? Porque Juazeiro seria um povoado pertencente à cidade do Crato. E daí, além dessa expansão no número de pessoas, esse crescente número de pessoas, a configuração urbana do município ela começava a aumentar também, né? A gente tinha essa expansão urbana. Então, foram construindo novos espaços sagrados, né? Que eles podem ser interpretados como vetores de crescimento. Que, no caso, nós temos aqui a Capela de Nossa Senhora das Dores, né? A matriz. Aqui nós teríamos, onde foi construído, a Capela São Vicente, em 1922, que é essa foto aqui. E nós teríamos também a construção da Capela do Socorro, em 1908. E um novo cemitério, né? Porque antes o cemitério, se vocês viram lá naquele primeiro croquis, ele estava aqui, localizado nesse número 2. Então, o espaço urbano, ele começa a se transformar para se adequar a essa nova quantidade de pessoas que haviam chegado. Aqui nessa foto 1, a gente vê no caso seria tipo a segunda versão da Capela da Senhora das Dores, né? Quando o Padre Cícero já está presente no município e ele constrói essa capela. Que hoje ela já está totalmente diferente dessa daí que a gente está vendo na foto. Então, na primeira década do século XX, a gente vê esse mapa, ele mostra o crescimento de Juazeiro na primeira década do século XX, onde vê que continua essa expansão em direção ao sul, né, no sentido da cidade do Crato, e que essa malha, ela é uma malha regular e que ela mais do que dobrou, né, então, em cerca de 20 anos, o núcleo original da cidade dele mais do que dobrou. E a gente percebe essa preocupação em manter essa malha mais ou menos regular. Até que em 1909, a maior parte dos artesãos do Juazeiro, né, visto esse crescente comércio, seja por conta da exportação e até mesmo por conta da religião, eles começam a migrar para o centro da cidade. Então, eles começam a habitar essa área mais próxima das capelas, tanto porque facilitava esse contato com os romeiros. E daí o centro ele passa a ter tanta função residencial, né? Porque no início, né, Juazeiro primitivo, a predominância
era do uso residencial. Mas aí, a partir desse crescimento da religiosidade e das romarias ao Padre Cícero, né, esse comércio religioso foi crescendo. Então, os comerciantes eles começavam a habitar mais o centro. Até que em 1911 veio a independência de Juazeiro do Norte, tendo o Padre Cícero como seu primeiro prefeito. Nessa imagem é a independência de Juazeiro, né? Essa independência ela teria sido proclamada na Praça Padre Cícero, tanto que inicialmente a praça foi chamada de Praça da Liberdade. E apesar de vocês estarem vendo um padre aí sendo representado, não foi Padre Cícero que proclamou a independência de Juazeiro, tá certo? Isso aí é outro padre, que eu esqueci o nome dele agora. Mas não foi Padre Cícero que proclamou a independência, apesar dele ter sido o nosso primeiro prefeito. E eu queria que vocês reparassem também nessas edificações que ficam ao redor da praça, certo? Que realmente a gente já tinha essa percepção desses casarios ao redor. E a praça, claramente, quando se fala praça, ela não era a praça que a gente conhece hoje, era tipo um chão batido de terra, onde as pessoas costumavam se encontrar. Ela não tinha essa configuração de praça que a gente conhece hoje. E daí, Padre Cícero, como primeiro prefeito, parte dele o que pode se considerar o primeiro planejamento urbano de Juazeiro do Norte. Então, ele, juntamente com o Peluso Correia, eles começam a delimitar essa nova expansão urbana pela qual Juazeiro ele vinha passando. E daí, nessa planta que ele fez, Juazeiro ele passava a ter 46 ruas e 14 praças, com o objetivo de que a cidade crescesse, obedecendo uma malha urbana mais ou menos ordenada, de orientação nordeste-sudeste, noroeste-sudeste, e que permaneceu até o início da década de 1920. Então, aqui a gente consegue ver esse mapa, mostrando mais uma vez esse crescimento de Juazeiro, né? No caso, o vermelho seria o núcleo original, o roxo até a primeira década de 1920, e o amarelo seria de 1920 a... Peraí que está interrompendo. 1930? Não, 1910 a 1920 o amarelo e o roxo na primeira década do século XX. E aqui eu trago algumas imagens de Juazeiro em 1920, onde a gente consegue perceber esse calçamento, as calçadas bem largas. Essa é a rua São Pedro, tá certo? O calçamento, as calçadas bem largas, e essas casas, né, seguindo o contorno da rua. Então, a gente percebe que, tipo, por ser uma cidade do interior, então, Juazeiro ele já estava muito avançado economicamente e na questão das suas ruas, né? Havia essa preocupação com a delimitação das ruas e com meio que um planejamento urbano. E daí um grande fator de expansão também na década de 1920 foi a construção, né, inauguração da linha férrea, né, que teve a inauguração da estação ferroviária no ano de 1926. Nessa época, o Cariri ele se destacava muito pela questão da exportação de algodão. Então, o Cariri ele exportava para todo o Ceará, para Recife. Então, ele tinha muito essa pegada econômica. Então, foi meio que os anos de ouro de Juazeiro, foi a década de 1920, tendo Padre Cícero na sua liderança. E foi o Padre Cícero, inclusive, que escolheu o local onde a estação que iria ficar, né? Porque muita gente não queria que ela ficasse aí, queria que ela ficasse perto do centro, mas Padre Cícero via que a gente colocando essa estação naquela área ali próximo, no bairro São Miguel, a cidade ia se expandir para aquela região, e foi realmente assim que aconteceu. Já na década de 30, há a saída de Padre Cícero e Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu foi outro grande personagem no município de Juazeiro do Norte. As iniciativas do Padre Cícero estavam sempre muito acompanhadas de Floro. Ele era uma pessoa que tinha muita força política, tanto no município quanto no estado do Ceará. E daí eles começam a sair dessa cena política. O Padre Cícero também está bem idoso, o Floro Bartolomeu morreu primeiro do que ele. E daí, quando o Padre Cícero morre, em 1934, crescem essas romarias ao padre, né? Então as pessoas começam a visitar mais ainda Juazeiro e todos os lugares que fizeram referência ao Padre Cícero.
Daí, na década de 1940 e 1950, o Estado ele passa a investir em infraestrutura e no desenvolvimento da rede rodoviária. Então, começa essa valorização do carro, né? E quando eu falo Estado, seria a nação, o Brasil, né? Nesse investimento em infraestrutura. E Juazeiro, ele também passou por essas transformações. Então, ele começa a uma série de modernizações no seu centro urbano, começam a investir no calçamento de ruas, de calçadas, é, na questão das praças. Então, tem-se essa modernização, até mesmo porque a elite de Juazeiro queria passar que Juazeiro era uma cidade poderosa. Então, Juazeiro não queria ficar para trás, entendeu? E aqui a gente começa e aqui a gente vê essa evolução e fechamento do centro histórico do município. A gente consegue ver que em pouco tempo o centro histórico, o núcleo original da cidade, ele cresceu vertiginosamente, principalmente devido à chegada de novos romeiros que aqui acabavam ficando. Então a gente conclui que o centro histórico ele é formado pelo núcleo original de 1872 até a década de 1940. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei quais foram os, os critérios que eles usaram para delimitar essa delimitação. Até mesmo porque alguns itens importantes, né, como a própria Igreja dos Franciscanos, que está localizada bem aqui, ela não está dentro do centro histórico. Então, quais seriam esses critérios? Essas informações sobre o centro histórico e o processo de composição dele, crescimento, eu encontrei no próprio plano diretor, certo? Então, são informações que estão lá e que muitas vezes a gente nem sabia que existia. Eu mesmo não sabia que existia. Só fui descobrir depois quando eu comecei a pesquisar. E daí, na década de 1950, Juazeiro era o quarto município mais populoso do Ceará. Então, ele tinha 56.146 habitantes. E daí, tudo isso devido à chegada dos romeiros e o alto valor do solo urbano. O que acontece? Devido ao alto valor do solo urbano, os romeiros que chegavam, eles não ocupavam mais o centro, eles começavam a ocupar a periferia. E aí é que eu trago essa imagem de um mapa, que ele é da década de 1955, em que há essa representação da cidade de Juazeiro do Norte, e a divisão do mapa, ele é feito de acordo meio que com as classes sociais. Ó, você vê aqui que ele coloca que o centro comercial é formado pelos casarões, que começa do século e edifícios modernos, média 2 anos, nem eu tô conseguindo aqui, 20 anos, mais ou menos. Então, nessa parte aqui da praça, tá vendo? A gente vê que são os casarões, famílias tradicionais e dirigentes, que são casas térreas com varandas, que é do começo do século. Então, a gente vê que tá aqui, ó, próximo à Praça Padre Cícero, da Matriz. Construções recentes, habitadas pelos novos ricos e classe média intelectualizada, a área ocupada pela população marginalizada, expansão recente, em 1955, que seria toda essa área aqui, que eles chamam de cidade perdida, ou seja, todos aqueles romeiros que chegavam, eles não tinham condições de habitar o centro, logo, eles ocupavam as áreas periféricas, e isso era chamada da cidade perdida. Se a gente vê, é aquela região ali próxima aos franciscanos. Então, a gente vê também essa questão de quê? Do centro versus a periferia, porque essa modernidade, ela chegava ao centro, né? Então, era meio que uma máscara. Juazeiro crescia, se modernizava, mas era em seu centro, enquanto a sua periferia, ela era marginalizada. E daí, a partir da década de 1960, tem o coronelismo no Ceará, que é a chegada de alguns governantes, como os irmãos Bezerra de Menezes. Então, eles chegam ao poder do Estado e também do município. E nessa época começa uma série de construções públicas nas cidades do interior, de forma a demonstrar o poder desses novos políticos que estavam no poder. Então, essas construções que eles faziam era como uma forma de demonstrar seu poder, e por elas seguirem tendências mais modernas, elas eram ditas como marcos de progresso. E daí, Juazeiro começa a dar início a essa modernidade, né? Tem o calçamento das vias públicas, tem a rede de distribuição de energia e de água, além da construção de novas praças.
Vale salientar que Juazeiro ela foi a primeira cidade do Ceará a receber energia elétrica na década de 1950. E a gente começa também a ver esse processo de verticalização do centro. Então, essa imagem B, a gente tem a primeira loja com mais de 4 pavimentos, que é a Vencedora. Ela ainda existe, onde é atualmente o Ricardo Eletro. E também começa a chegada das edificações modernistas na cidade de Juazeiro. Né? Esse progresso ele vinha acompanhado dessas edificações com filiações modernistas. Então, a prefeitura da cidade de Juazeiro, ela é da década de 1965, inclusive ela foi projetada por um arquiteto cearense, Neudson Braga, que é uma das principais figuras do modernismo cearense. E também, depois veio a sede do Banco do Nordeste, em 1978, pelo também arquiteto cearense, o Elson Monteiro Nóbrega. Essa pesquisa, ela faz parte de outras pesquisas minhas, que foi até junto com Carol Mapu, professora de vocês aí também, que a gente pesquisou um pouco sobre a arquitetura moderna do Ceará. E um ponto muito interessante que eu queria mostrar é que a gente visse essa questão da escala aqui. A gente vê o prédio do BNB e vê a arquitetura vernacular que está ao redor dela. Então, a gente vê esse contraste gritante entre uma obra que é totalmente modernista, com pegada também brutalista, né? E a arquitetura local. Sem falar que ela foi construída num principal ponto histórico de Juazeiro, que seria a Praça Padre Cícero. Daí, com essa grande movimentação no centro, as famílias mais ricas, elas começam a sair dessa área, né? A gente viu naquele mapa anterior que elas habitavam a região próxima à Praça Padre Cícero. E daí eles começam a sair dessa área e como eles eram os donos dos casarões existentes, começa essa venda. Então, as pessoas começam a destruir os casarões para dar lugar ao comércio, né? De forma que essas edificações atendam principalmente o comércio. E aqui eu faço uma comparação entre 40 anos de diferença, onde a gente vê a Rua São Pedro, esse trecho é ali entre a Rua da Conceição e a Rua São Francisco. A gente vê na década de 1940, onde a gente tinha calçadas largas, pavimentação, árvores, que é uma coisa que não existe mais, e na década de 1980, onde a gente já percebe essa verticalização, além da poluição visual, do excesso de pessoas na rua, dos carros, não tem mais árvore, então a gente gritante essa transformação. E se a gente pegar de 1980 para os dias atuais, também vai ser mais gritante ainda. E daí de 1980 a 1990, eu considero o período assim, parece uma borracha, sabe? Juazeiro, ele é o período que Juazeiro passa por mais transformações. É quando o Salviano ele chega ao poder. Então, Salviano ele foi responsável por uma série de destruições no centro histórico, na morfologia do centro histórico. Desses exemplos é a Praça do Cinquentenário, que foi feita em comemoração ao cinquentenário de Juazeiro do Norte, inaugurada em 1961, e em 1980 ele simplesmente vai lá e destrói a praça para a construção do Memorial Padre Cícero. Vale salientar que não foi só o Memorial Padre Cícero, certo? Essa área aí, ela também era rodeada de uma série de casas que também foram destruídas. Então, a gente tem essa destruição do que é antigo pela substituição do que é novo, principalmente com essa desculpa da modernidade, né? Juazeiro, ele também que é moderno, é avançado, enfim, é progressista. Outra demolição também que ocorreu foi o alargamento da Rua São Francisco para a construção do terminal rodoviário, né? Aqui eu trago, nas primeiras imagens, eu trago esse processo de demolição. A foto A, que está aqui embaixo, era o resultado, e hoje como ela está, que seria a construção da Alameda Juazeiro. Então, a gente vê como a vida é irônica, né? Porque foram destruídas para depois fazer um monte de casinhas, enfim. E depois nós temos também, eu acho que foi essa eu considero muito brutal, que seria a destruição da Rua do Brejo. A Rua do Brejo teria sido a primeira rua de Juazeiro, ela ficava mesmo em frente à Matriz.
E daí ela foi destruída para a construção do Largo da Matriz. E o que a gente perdeu também foi essa casinha que está em verde, que ela foi a casa do sonho do Padre Cícero, né? Quem, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Padre Cícero, ele não tinha as pretensões de ficar em Juazeiro, até que um dia ele veio rezar uma missa em Juazeiro, ele sonha com Jesus e os apóstolos, e nesse sonho Jesus diz para ele que ele cuidasse de Juazeiro, que ele seria o grande responsável pela cidade. E daí essa casa, né, foi totalmente destruída. E eu vou tentar, gente, não me alongar muito. Juazeiro nos dias atuais. Eu tentei, daí eu, depois de ver tudo isso, de ver todo esse processo histórico, eu me perguntei, e o centro hoje, né? Então, atualmente o centro, ele é formado pelos bairros Salgadinho, Centro, Juventus Santana, São Miguel, uma parte dos franciscanos e uma parte dos salesianos. No próprio plano diretor, que é do ano de 2000, ele fala que Juazeiro não soube conservar as suas edificações históricas. Juazeiro não soube preservar o acervo original, adaptando-o a novos usos. As ruas da zona central, por exemplo, perderam a harmonia da escala e tipologias uniformes, à medida que edificações históricas foram descaracterizadas e até demolidas. Então, no ano de 2000, a gente já tinha perdido grande parte das edificações históricas, então isso não é um processo recente, né? Acaba que Juazeiro, por ter tanto esse histórico da quantidade de pessoas que chegam rapidamente, ele passa por transformações que muitas vezes não são pensadas. Então, isso é uma transformação que já vem ocorrendo há muito tempo. Tanto que ele fala aqui, poucas edificações podem ser encontradas hoje que retratam o passado, sobretudo a época na qual o Padre Cícero viveu. Então, a gente já perdeu muita parte dessa arquitetura. E aqui eu trago alguns exemplos. Esse casarão que ficava no cruzamento das ruas Cruzeiro com Rua Padre Cícero, que hoje é onde é a Gianduia, não sei se vocês conhecem. E essa segunda foto são de edificações que existem em frente na Rua Padre Cícero, em frente à Capela Matriz. Aqui a gente consegue ainda observar a existência dessa casa aqui, através das platibandas, e dessa casinha aqui, que seria essa daqui. As demais a gente já vê que tem todo esse processo de descaracterização. E outro processo recente, né, que é a destruição das edificações antigas para a construção de estacionamentos privativos, já que o centro, devido a intensidade de pessoas que circulam nele, ele não tem mais essa infraestrutura adequada, né, para aguentar esse tráfego de veículos. E aí vamos chegar na minha pesquisa, realmente. Eu escolhi uma parte desse centro para analisar, né? Eu levantei alguns questionamentos, eu queria conhecer realmente como esse centro ele se encontra hoje. Então, eu escolhi o núcleo original de Juazeiro, até a década de 1920, que ele é formado por 23 quadras e 895 lotes, ou seja, 895 casinhas. Talvez eu tenha sido um pouco louca, mas foi essa a pesquisa. E aqui a gente vê a delimitação que eu escolhi dentro do centro histórico. Como eu fiz a pesquisa, eu apliquei fichas de inventário para todas essas edificações. Nisso, cada ficha ela continha essas informações que vocês estão vendo, uma foto da edificação. Então, eu tinha 895 fotos e várias fichas, né? No caso, eu fiz. E nessas fichas eu tinha essas informações que eu fui formando mapas posteriormente. Daí, nessas 895 edificações, eu fiz o levantamento do número de pavimentos. Nisso eu percebi que 69% dessas edificações, elas possuíam um pavimento. Então, o centro, ele ainda mantém suas características de núcleo original, ou seja, uma área mais horizontal, apesar de que também já o número de edificações com 2 pavimentos também é alto, e a gente começa a perceber a presença de edificações com mais de 5 pavimentos, que não seria também permitido pelo plano diretor. Em relação ao uso do solo, eu separei em 13 categorias. O uso comercial foi responsável por 34% das edificações, enquanto o uso residencial unifamiliar, 29%.
Outro uso muito presente foi o uso misto, né, comercial residencial, e o misto comercial hotelaria, visto que nessa área do centro a qual eu escolhi, tem um grande número de hotéis, já que é uma área próxima às áreas, os locais sagrados. Os serviços, 9%, que seriam clínicas, prestadores de serviços particulares, enfim. A hotelaria, 8%. E os imóveis fechados, que seriam 6%. Então, nisso eu percebi, sim, e essas são as demais, os demais usos, né, que seriam institucional, estacionamento, residencial multifamiliar, terrenos, armazenagens e edificações em obra. Eu concluí que, atualmente, o centro, ele é essencialmente não residencial. Então, a gente já teve toda essa transformação da configuração inicial do núcleo histórico de Juazeiro, né? Que antes era predominantemente residencial e hoje ela é predominantemente comercial. Então, a gente teve a expulsão de toda uma comunidade que vivia nessa área. E aqui a gente tem os mapas, né, dessa separação de usos, onde a gente vê a formação de dois núcleos, né? Um predominantemente comercial, que seria naquela área da Rua São Pedro, São Paulo, e uma predominância residencial, que é ali mais perto do bairro do Cemitério do Socorro, da Capela do Socorro. Nos demais pavimentos dessas edificações, percebeu-se que 24% é utilizado para hotelaria, e 20% seria utilizado para armazenagem, ou seja, boa parte desses imóveis dessa área do centro, que possuem mais de um pavimento, 2 ou mais pavimentos, eles se encontram subutilizados, né? Porque eles estão destinados à armazenagem ou até mesmo não são utilizados. Então, também temos uma boa quantidade de imóveis de residencial unifamiliar, serviços e alguns imóveis que se encontram fechados. E aí que está o grande porém. E dessas 895 edificações, quantas possuem algumas características originais e quantas não possuem? Das 895 edificações, eu separei 259 que eu considerei como imóveis recomendados à conservação, que são IRCs, que são edificações que preservam algum tipo ainda da sua algumas características da sua originalidade, né, de suas características originais. Enquanto 71% dessa área ela já se encontra descaracterizada. Então, a gente já perdeu. Então, aí eu consegui provar que a gente realmente já perdeu boa parte da nossa história edificada. Então, eu comecei a estudar esses imóveis recomendados à conservação, porque eu queria saber quais características eles possuíam. Então, aqui a gente consegue essa distribuição dos imóveis, né, dos 259 que se encontram distribuídos por toda essa área. Nisso eu percebi que a maior parte é horizontal, então eles continuam continuam seguindo essa linha do núcleo original da cidade. 40% é de uso residencial unifamiliar, enquanto comercial é 26%. Aqui a gente tem a distribuição desses imóveis em referência ao uso do seu pavimento, do uso do solo do seu pavimento, onde a gente percebe essa predominância residencial e aqui a predominância comercial. Então, a gente tem realmente essa distribuição de dois setores, né? Um residencial e um comercial. E o uso do solo dos demais pavimentos, onde a gente percebeu uma inversão. Enquanto o uso do solo dos demais imóveis, que são todos, né? Os 800 e pouco, são de uso de hotelaria, nas edificações recomendadas à conservação, elas já são destinadas ao uso de armazenagem. E aqui a gente continua com a questão da predominância residencial, mas aí a gente já começa também a perceber a predominância de hotelaria, que são nas edificações próximas aos locais sagrados, principalmente a Capela Nossa Senhora das Dores. E ali a gente tem a predominância da armazenagem, que seria nas edificações de uso comercial, que aí tem aquela questão da subutilização das edificações. O estado de conservação, ele diz respeito às condições físicas do bem, né? Então, foi separado em regular, bom, precário. Regular são as edificações que, externamente, elas apresentam a necessidade de reparo, seja na pintura
ou nas esquadrias, que são 33%. Precário seria a maior parte da coberta, reboque e elementos arquitetônicos, elas apresentam estado precário de conservação, 2%, e para nossa felicidade, 65% das edificações elas apresentam em estado bom de conservação, que são aquelas edificações que externamente elas têm uma pintura recente, os elementos arquitetônicos e esquadrias elas não têm nenhum problema evidente. Já o estado de preservação seria a referência às características originais das edificações, né? A preservação delas. Nisso eu percebi que daquelas 252, eu acho que esqueci aqui, 252 edificações, 25% encontram-se preservados, enquanto 75% encontram-se modificados. Dentre as modificações mais frequentes, nós temos a interferência de publicidade, visto que é uma área que tem muito comércio, a abertura de vãos, né, porque geralmente essas edificações são portas e janelas, então eles abrem esses vãos tanto para o comércio quanto para a garagem, a adição de novos revestimentos e a substituição das esquadrias ou acréscimo de grades. Bom, para finalizar essa parte, eu percebi que entre as edificações preservadas, a maioria é de predominância residencial. Então, o uso residencial, ele contribui para a conservação e preservação das edificações. E as edificações modificadas, elas também têm a predominância do uso residencial, 35%. Nisso, a gente pode concluir que o uso comercial, ele mostrou-se como o maior promotor de descaracterização do patrimônio edificado da área em estudo. Por quê? Porque eles adaptam e transformam essas edificações para suprir essas novas necessidades. E o centro, hoje, por ser predominantemente comercial, há essa substituição frequente das edificações históricas para dar lugar a essas lojas. Tanto que a população ela não se sente mais atraída a estar morando nessa área, né? Então, ela está cada vez mais distante e a área ela vai se tornando cada vez mais comercial, tanto que à noite a gente tem aquela questão de que, como não é essa diversificação de uso, é uma área perigosa, que não é atrativa. Então, o uso comercial, eu concluí numa parte da minha pesquisa que o uso comercial ele foi o principal fator de descaracterização do nosso centro histórico. E aí, para a felicidade de todos, no final eu me perguntei o que eu ia fazer com desse tanto de foto, né? Aí eu sempre fui meio metida a blogueira, aí quem conhece meu histórico, na FAP, e eu resolvi criar um Memórias de Juazeiro. Tipo assim, eu sempre gostei muito dessa questão da história do município, de valorização da identidade, da arquitetura, só que já existem vários Instagrams contando o passado de Juazeiro. O que é que eu poderia fazer diferente e o que eu poderia fazer com várias fotos. E daí eu criei o Memórias de Juazeiro no ano de 2019, né, com esse acervo que eu tenho. E, inclusive, eu queria aproveitar para mostrar para vocês, né? Tá todo mundo me vendo ainda? Eu já tô falando há meia hora. Tá, sim. Tudo perfeito. Eu queria apresentar para vocês a nossa nova logo, em primeira mão, que eu fiz junto com o Estúdio José, que é uma agência de Nova Olinda. A gente desenvolveu a logo do Memórias de Juazeiro, em que a gente tentou contar essa história das edificações. Então, a primeira seria as platibandas, em referência às edificações históricas da cidade, né? E a continuação delas seriam os brises, que seria a arquitetura moderna, né? Que também está presente no nosso centro. Então, chegamos nessa nova logo aí, que eu gostei muito, espero que vocês também tenham gostado. Ficou muito lindo. Para quem não conhece Memórias ainda, o Memórias é um Instagram onde eu resolvi postar todas as edificações que eu tirei foto e como uma forma também de educação patrimonial, né? Eu me perguntei o que eu faria com essas fotos e como eu poderia ajudar a preservação dessas edificações. Então, mesmo que eu não consiga ajudar na preservação física dela, eu pelo menos consigo o registro, né, para a gente futuramente conseguir estudar tudo o que ocorreu aqui. Então, eu acredito muito no Instagram Memórias como uma fonte de pesquisa
que eu pretendo dar mais atenção para ele por conta do trabalho, agora eu não estou tendo muito tempo. Mas eu pretendo aí que ele seja uma fonte muito de pesquisa da história da nossa arquitetura local. Quem não segue ainda, por favor, siga. E é muito lindo, né? E daí, entre as coisas boas, assim, que eu tenho como resultado do Memórias, foram algumas casinhas, geralmente, algumas edificações quando eu posto, que aquelas que são de maior conhecimento da população, elas se viralizam, todo mundo compartilha e tal. E é de muita felicidade, até que um dia, uma das pessoas que morou na casa respondeu a foto, e eu fiquei muito contente, eu resolvi trazer para vocês. Que essa casa ela é localizada no cruzamento da Rua da Glória com a Rua Alencar Peixoto, eu acho que muita gente já viu. E daí o Arialdo ele comentou: essa casa eu nasci e me criei nela. Hoje quem mora lá é minha irmã mais velha. Essa casa foi construída em 1953, quando a Rua Alencar Peixoto era Rua São João. Ela é original, a pintura se conserva mesmo desde a sua fundação. Então, eu achei muito linda essa descrição dele, né? Do jeito que ele falou. A gente consegue perceber essa relação entre arquitetura e afetividade, arquitetura e patrimônio e que a gente acaba muitas vezes perdendo por não ter essa questão da valorização e até mesmo do conhecimento, muitas vezes, da importância que a valorização desse patrimônio. E a mais recente foi aí a parceria com a professora Thaís, em que eu enviei algumas fotos para ela e ela fez na disciplina de conservação e restauro, né, já que, inclusive, pela pandemia, não estava podendo sair na rua. E fiquei muito feliz também com o trabalho, eu recebi alguns. E é bom ter essa documentação da arquitetura em relação também à questão da conservação no restauro, até mesmo porque fica como uma fonte de pesquisa futuramente. Bom, essa foi a minha pesquisa, eu acho que eu falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para todas as perguntas que possam vir a ter. E muito obrigada novamente. É muito importante, é muito boa essa conversa e esse conhecimento, porque é muito disso. Eu, por exemplo, não sou. Só pausa. Quem quiser fazer pergunta, vão fazendo aí, que depois eu vou ler, tá? Mas, por exemplo, eu não sou do CRAT Juazeiro, então eu não tinha conhecimento, e às vezes você passa pelo centro e tem várias fachadas que ainda são antigas, que ainda são históricas, e que não se tem essa valorização por causa do conhecimento mesmo. A maioria tá escondida por causa das publicidades, e enfim, e não estão mais as mesmas, né? Mas depois que teve um dia que tu foi lá apresentar ainda, tu não estava nem com ser terminado, e tu apresentou na nossa sala, e começou a apresentar, foi que eu comecei a reparar e começar a ver realmente a quantidade de fachadas que, por mais que sejam pouquíssimas comparado ao que era antes, ainda tem várias no centro e que por falta de conhecimento, você passa despercebido, você não vê, e aí dificulta na hora da valorização, de você lutar para isso. E a própria casa, aquela do juiz Gilves Santana, você já vê uma coisa assim de conhecimento, por já ter estudantes de arquitetura que já sabiam, então já teve não passou batido, sabe? Teve uma comoção, não deixou assim por nada. Então, é muito importante todo esse trabalho, né, para ter esse conhecimento e valorização. O Memórias também é muito isso. A minha ideia também era que tipo, as pessoas começassem a ver mais, prestar atenção mais nas edificações que estavam no caminho delas, sabe? Inclusive, um Instagram colaborativo, quem tiver uma edificação histórica aí quiser enviar pra gente não, pra mim, no caso. E contribuir com o projeto, porque realmente é um processo de documentação, né? Uma documentação digital. Eu coloco o nome da rua, coloco o número. A gente não sabe até quando aquela casa ela vai estar ali, mas a gente sabe que ela existiu. Então, e é um fácil acesso à informação. Eu acho que o principal intuito é esse, documentar e a facilidade desse acesso à informação. Sim. E aí, acho que enquanto não surgem perguntas, a gente pode falar um pouco sobre a parte mais do TCC, de como foi isso, de como tu chegou nesse tema, desde quando tu já começou a pensar sobre isso, como foi essa pesquisa?
Já acabou de ver a pergunta. Como foi para escolher o tema da pesquisa? Você ficou em dúvida entre outros assuntos? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de edificações históricas, certo? Eu lembro que nos primeiros semestres, o Valdemir, que foi o nosso primeiro coordenador, ele pediu para a gente pesquisar, era em Introdução à Arquitetura, era. Ele pediu para a gente pesquisar as várias áreas da arquitetura e que a gente fizesse um texto, alguma coisa assim com o que a gente mais se identificava. Nesse primeiro momento, eu já fiz sobre patrimônio histórico. E daí eu confesso que no meio da faculdade eu me perdi um pouco, fui para o urbanismo, fui para o conforto térmico, e foi meio que uma loucura, até que em 2016 eu escrevi meu primeiro artigo, que foi realmente sobre esse processo de descaracterização. Aí eu me voltei assim para o patrimônio, eu sou mais, sabe o que eu quero mesmo? Eu não vou para outra cor, não. Aí eu fiquei nisso. Eu acho que você tem que ir pelo que você gosta mesmo. Ainda pensei em ir para arquitetura moderna, já que eu estava indo muito para essa área, já que eu estava pesquisando também muito essa área. Mas eu acho que o centro, assim, era meu legado, sabe? Eu queria fazer uma coisa que ninguém fez antes. E eu acho que era isso. Eu queria uma coisa que não tinha. Eu queria ir para uma coisa diferente. Por isso que tanto meu TCC ele foi teórico, ele não foi projeto. Acho que só teve eu e umas duas pessoas que fez teórico. Então, acho que é muito de ir pelo que você gosta. Eu não tive dúvida porque eu sempre me identifiquei. Mas eu acho que é isso. Vamos então para uma outra super pergunta que chegou aqui, Tô do vendo. José Tracinado. Ele perguntou: Évila, qual a sua opinião sobre o recente edifício Unique Condomínio, que para muitos foi visto como modernismo e tanto para a cidade? Tu que teve essa experiência com a preservação, como vê essa grande construção? Avaliando também o contraste dele com o Padre Cícero, que é o maior símbolo de Juazeiro. Vamos lá. O que aconteceu com o Nick foi a mesma coisa que aconteceu quando aquelas edificações históricas, quando aquelas edificações modernistas que eu coloquei, que eu mostrei aqui, chegaram no centro. As pessoas veem como marco de progresso. Tem um edifício daquele em outro lugar aqui perto? Não tem. Então, as pessoas entendem aquela edificação como marco de progresso. Juazeiro é top, entendeu? Juazeiro é uma capital. Então, como não existe aquele padrão de construção, não existia até o momento que chega o NIC, então ele se torna uma referência, é tanto que ele é utilizado em várias propagandas. A preservação. Em relação à preservação, ela foi construída bem distante do centro, né? Aquela área do shopping, apesar ela de ter sido urbanizada por volta da década de 1970, ela não contém muitas edificações históricas. Então, eu acho que ela, em relação à conservação e preservação daquela área, ela não teria sido ela não foi tão atingida. E o Padre Cícero, ele nunca vai deixar de ser o principal ícone de Juazeiro, né? Ele sempre vai estar lá, não importa o que aconteça. A não ser que surja outro santo, eu acho que ele ainda vai ser o principal. E eu acho que é muito isso. O Nick ele é realmente entendido como um marco de progresso e de que Juazeiro é uma cidade, uma cidade do interior que se destaca das demais. Então, acho que a diferença é essa. Saber crescer, saber como fazer esse progresso sem que também perca todo o passado e Isso, toda a parte histórica. isso mesmo. Pois é, não sei, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Acho que tu quer falar sobre da faculdade, sobre a vida pós-acadêmica, como agora, como está sendo, se pós-formação. Vamos lá. Não, assim, o período da faculdade para mim foi muito bom. Participei de muita coisa, fiz muita coisa. Acho que isso é fundamental para o processo de formação. Esse contato com toda a vida acadêmica. Enfim, eu me meti em tudo que vocês possam imaginar. Então, o meu conselho é esse, me meti em tudo também. E a vida pós-faculdade. Para mim foi bom.
O fato de eu ter me focado no patrimônio, ele me abriu muitas portas, assim, eu me imagino tanto no mestrado, como também na vida profissional, a vida acadêmica. Eu quero seguir essa área da pesquisa, mas o fato da minha pesquisa do TCC também me ajudou, tipo, a emprego e tal, tanto que eu estou trabalhando nessa área hoje, atualmente. E também estou com a Eliabe, foi um contato também muito importante que eu tive, esse contato com professores, me tornei amiga de muitos, e eles sempre estavam presentes, assim, na questão de auxílio, nas minhas loucuras lá, quando eu perguntava qualquer coisa, eles sempre estavam à disposição. Então, acho que é muito isso, é ter um bom contato, tanto com os amigos quanto com os professores, eu acho que ajuda bastante. E a vida, minha filha, depois que é só trabalho. A luta. É na luta, todo dia uma luta, mas é bom, é muito diferente da faculdade, assim, para quem são coisas totalmente diferentes, assim, é um momento que você se vê sozinho e não é só você e Deus, não tem mais as duplas, não tem mais os grupos. Sim, é tudo ou nada. Tudo nada, é você e você. A Alisson fez uma pergunta agora também, que é que dica você daria para o pessoal que quer começar a pesquisa e está meio perdido? Para começar a pesquisa, como eu falei, se você se identifica com algo, por exemplo, se você gosta de urbanismo, começa a pesquisar os problemas urbanísticos que existem em Juazeiro e a estudar a história deles, por que surgiu, por que isso acontece, por que não acontece aquilo. E daí você começa essa construção, se junta com algum professor que gosta dessa área também, pede professor, se eu podia me dar umas referências e tal. Procura congressos, tipo assim, eu gosto do tema como eu falei, de urbanismo. Aí você começa a procurar congresso de urbanismo. Daí vê quando é que é envio de artigos. Aí vê lá todas as normas para envio de artigos e começa a escrever seu artigo, pede a ajuda do professor para ele ser seu orientador. E aí vai, mas é isso, tipo, você tem que pesquisar o que você gosta, sabe? E focar nisso. Isso também que eu quero dar uma dica pro TCC. Quem for fazer TCC aí, faça um TCC de um tema que você gosta, não faça uma coisa que você acha que é porque é legal, que é porque não sei o quê, porque fulano disse que era melhor. Não faça isso. Vai ter um momento que você não vai querer nem olhar para a cara do seu TCC e que você só vai fazer por amor. Tipo assim, porque você realmente quer fazer, quer terminar aquilo, porque você gosta daquilo. Porque se você for com essa história de que não, é porque eu acho legal, que não sei o que, bebê, blá, 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 você não vai conseguir. Eu mesmo, quando terminei meu TCC, eu passei 6 meses sem pegar nele. Eu vim pegar essa semana porque eu abuso. Eu Sim, juro, eu falei assim, meu imagino. Deus, eu não aguento. Não. Foi um ano nesse negócio. Eu disse, não, vou passar. Sufoco. É hora do detox. Sim, nossa, imagina. Mas é isso. É fazer o que gosta mesmo, a gente tem outra coisa, não. E outra coisa para, eu acho que chegar para começar pelo menos pensar sobre temas, essas conversas e palestras e quanto mais você vai assim temas variados, até você encontrar algo que você realmente se identifique, algo que você acha que vale a pena, sabe? Então essa nossa conversa agora, tipo, eu acho super importante porque da tua pesquisa podem vir outras pesquisas em cima dessa, podem vir outros TCCs ou em cima, parecido, próximos. Então, quanto mais assunto você souber, quanto mais você for atrás de assuntos diferenciados, mais chance você vai ter de descobrir realmente no que você gosta, no que você se identifica. Então, Com certeza. A importante. arquitetura é uma área que a gente pode ir para muitas coisas, né? Tem muitos assuntos, vai desde a arte até realmente o processo de construção. Então, é muito isso, pesquisar o que. Assim, ter um conhecimento do que você pode fazer na arquitetura. Eu acho que é muito isso, né? Porque você está formando em arquitetura que você não pode ir para outras áreas, tá entendendo? E o TCC, a gente é permitido explorar isso também. E é a área, e é o momento que você tem para criar e fazer tudo aquilo que você imaginou. Mesmo que o Sim. professor diga que você é meio louco, entendeu? Todo Tudo mundo é um certo. pouco louco, mas tudo bem. É isso. Stephanie botou aqui agora, acho muito linda essa sua ligação com o patrimônio histórico, é apaixonante. Ai, obrigada, gente. Inclusive, aproveitando a oportunidade,
Eu queria dizer que eu estou com 2 vagas de estágio obrigatório na área de patrimônio histórico. Quem tiver interesse, entrar em contato com a coordenação. Eu não sei se ainda está podendo abrir, se o pessoal daqui não for do semestre aí do nono, décimo, não sei se está podendo abrir ainda vaga, né? Ou abrir, se inscrever na disciplina de estágio obrigatório. Mas, se quem tiver interesse, por favor, entrar em contato. Terão essa pessoa muito legal aqui como supervisora. Amo. Agora todo mundo querendo antecipar as cadeiras de estágio para fazer logo. 2 vezes na semana. Vai ser massa, eu garanto. Ai, queria. Nossa, ia ser tudo. Mas acho que vamos ficando por aqui. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma interferência, algum comentário, alguma pergunta. Acho que não. E é isso. Então, muito obrigada por trazer um pouco todo esse conhecimento, toda essa pesquisa, toda essa luta por essas informações e poder estar disponibilizando e compartilhando. Muito obrigada. Com certeza vai ser muito valorizado, assim, tanto para quem está entrando quanto para quem está terminando. Qualquer parte da faculdade, acho que é muito importante essa informação. Então, obrigada por compartilhar, tirar um Também tempinho aí do tempo. queria agradecer também a vocês. Espero que vocês tenham gostado e se atentado um pouco para essa questão de preservação. Quem gostou do tema, quiser pesquisar também, é sempre uma contribuição válida. É bom lembrar que Juazeiro tem pouca pesquisa nessa área, então tudo que você publica acaba sendo novo. E daí, realmente, quem tiver interesse, quem não tiver, quando for arquiteto, lembre-se sempre dessa questão de como intervir numa edificação histórica, né, respeitando essa edificação. E eu espero que tenha uma ótima aula, né? Acho que tem gente que vai ter aula ainda. E espero que tenham gostado. Enfim, quem quiser mais informações pode falar comigo. Também posso disponibilizar meu TCC. Eu acho que é isso. Muito feliz. Agradeço novamente aí o convite. E até a próxima, né? Quando quiserem, estarei aí à disposição para a gente Com conversar. certeza não será a última conversa, Deus tem muito quiser. papo aí. Deus quiser. Foi um prazer, gente. Não, o prazer foi nosso. E aí eu quero só aproveitar, então, já antes de terminar, já fazer a chamada para a próxima conversa que vai ter, que vai ser uma edição especial do Setembro Amarelo, que está chegando aí, né? Setembro já, um pulo. E aí é muito importante, né, agora falar sobre esse tema, ainda mais agora em época de pandemia e de tudo virando de cabeça baixa. Então, vai ser um episódio muito especial, acho que vale muito a pena assistir. Já convido a todos aí. E aí a gente se vê próxima semana para ter um bate-papo legal. E é isso, galerinha. Até a próxima. Obrigada, Évila, novamente. Obrigada também. Até a próxima. Até.